Olá, me chamo Graciele de Souza Rocha. Eu quero começar relatando a história da minha vida dentro do teatro e o teatro dentro da minha vida, declamando um pedaço do poema do José Régio, que é uma poesia que diz muito sobre esta minha trajetória, esta minha jornada. Eu me identifico muito com as palavras dele e ela diz assim: vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse. Quando me dizem, vem por aqui, eu olho com olhos laços. Há em meus olhos ironias e cansaços. Cruzo os braços e nunca vou por aí. Vou por onde me levam os meus próprios passos. Se o que busco saber nenhum de vós responde, por que me repete, vem por aqui? Esse é um poema que eu declamei. A primeira vez que eu participei do Zé Maria, eu declamei essa poesia e escolhi ela por essa identificação, né, que eu tinha, assim, com a minha história, com a minha vida, com a maneira como eu levei as minhas escolhas, né, principalmente essa escolha de fazer teatro e seguir o teatro, né. O teatro ele entrou na minha vida, eu ainda era bem pequena, né, não era o universo da minha família, mas eu tinha um tio que fazia teatro, era músico, então ele trouxe isso para dentro da minha casa. E foi meu primeiro contato ali com um mundo que eu nem sabia o que era, eu nem sabia o que era teatro, né? Eu ainda vivia da minha fantasia, da imaginação, da brincadeira, era uma grande brincadeira com todos aqueles adereços de teatro. Quando eu me mudei para Paranavaí, eu tinha 8 anos e eu fui estudar numa escola próxima à minha casa, o Santos Dumont. E tudo quanto é evento artístico que tinha na escola, eu queria estar, eu queria participar, eu estava lá declamando, escrevendo contos, eu gostava muito de escrever também, eu gosto de escrever. E eu me lembro que eu queria fazer uma apresentação teatral, então eu pedi para a escola para que eu fizesse uma apresentação para os alunos, né? E a escola super abraçou a minha ideia, eu pedi ajuda para esse tio, ele me ajudou a montar todo um teatro. Eu juntei os meus amigos e nós montamos essa apresentação e apresentamos para toda a escola num dia e foi assim tão gostoso. Foi meu primeiro teatro, minha primeira apresentação, minha primeira... E para mim era uma grande brincadeira, assim, mas eu me senti uma atriz no palco, assim, e foi muito gostoso, foi minha primeira experiência. Depois eu me mudei para uma outra escola, que foi a Fundação Bradesco, onde foi um berço de incentivo a esse meu lado artístico, né? Eu tive muito apoio ali e liberdade para expressar minha criatividade. Eu tinha um professor de literatura, o Sebastião, que foi assim um grande modelo, um exemplo, um mestre nessa arte para mim. Ele era professor de literatura e gramática, mas é um grande artista e eu me espelhava nele, ele era para mim um modelo e um grande incentivador disso em mim mesma, né? Os seminários, né, de salas de aula eu sempre transformava num teatro. Eu pegava os textos literários, as obras literárias e transformava num texto dramatúrgico, sem nem ao menos ter lido uma dramaturgia. Eu fazia isso assim pelas ideias. Uma vez eu pedi assim uma orientação para esse tio e ele me explicou o que era mais ou menos um texto dramatúrgico e eu montei todo um texto, eu montava todo um texto, toda uma dramaturgia em cima das obras, né? A gente apresentou uma vez o livro Senhora e lá eu queria assim, porque eu tinha uma ideia do que era teatro na minha cabeça e eu queria fazer igual aquilo. Então eu queria figurino, eu queria iluminação, cortinas, eu queria montar um palco. E aí uma vez a gente, nesse texto da senhora, eu falei, gente, a gente tem que fazer roupas, né? Tem que ser roupa de época e vamos fazer roupa de época se a gente não tem. Então eu peguei os lençóis de casa e os meus amigos os lençóis das casas deles e a gente um dia se juntou para costurar roupa com os lençóis. E fizemos aquelas roupas de lençóis e fomos para a sala de aula apresentar aquilo. Foi muito engraçado, o professor morria de rir, eu não entendia por que ele estava rindo, porque para mim estava muito lindo. Era um sucesso para mim aquilo que eu estava fazendo. E eu aprendi muito ali na Fundação Bradesco, né? Eu tive essa liberdade
de expressar meu lado artístico. Tinha um projeto na escola que se chamava Hora do Conto, que era com as bibliotecárias, as duas Márcias, né? E elas foram também um grande incentivo para mim. Por quê? Era um projeto extracurricular, então a gente ia no período da manhã, pegava uma história infantil e contava para as crianças da turma da manhã, as crianças de primeira a quarta série. E era o mesmo esquema, eu pegava o texto, transformava em dramaturgia e a gente apresentava em forma de teatro. E era muito gostoso, assim, eu adorava. Eu acho que eu passava mais tempo dentro da escola do que dentro da minha casa mesmo. E na fundação a gente tinha ainda um quartinho onde guardava fantasia. Gente, ali era meu paraíso. Quando eu entrava naquele lugar, eu ficava viajando ali dentro, assim, sabe? Eu viajava naquelas roupas, naquelas fantasias. E nesse projeto da Hora do Conto, uma vez a Márcia nos deu um anel, que eu guardo até hoje. Ele quebrou, mas eu guardo a pedra dele. Ela me deu esse anel. E ela disse assim, Gati, você tem que ser atriz. Segue esse caminho, vai ser atriz. E naquela época, assim, não era algo que eu via como uma profissão. Para mim era uma grande brincadeira. Mas aquilo era algo que enchia a minha alma. Era algo que falava realmente comigo. E eu guardei as palavras dela comigo, né? Inclusive o anel, que é como um anel de formatura no teatro. Mas quando foi no período do vestibular, eu escolhi pedagogia, por ser algo mais que eu gostava também, mas que era mais próximo da minha realidade naquele momento, né? Era o que tinha na cidade para fazer, teatro eu teria que sair para fora, então eu optei por ficar aqui em Paranavaí e fazer teatro. Com a mentalidade que eu tinha naquela época, com as limitações que eu tinha naquela época, foi a escolha que eu fiz e não me arrependo, sou muito grata ao que aprendi na faculdade. Mas quando eu entrei para a faculdade, o universo do teatro foi ficando mais distante de mim, embora eu de alguma forma sempre levava nas apresentações do teatro. Eu participei de um projeto Universidade Sem Fronteira e na inauguração do projeto fizemos uma performance para abrir o projeto, então sempre eu estava levando de alguma forma o teatro. Mas esse universo já estava mais distante, já não era tão presente no meu dia a dia como foi na época da escola. E um dia eu estava indo nos corredores da faculdade e tinha no edital, no mural da faculdade, uma propaganda de um curso de teatro de bonecos que ia ter no Sesc. E eu falei, esse eu vou. É agora que eu vou começar a fazer teatro de verdade. E fui para essa oficina. Eu sentia muita vergonha. Eu tinha vergonha porque eu não me sentia realmente uma pessoa do teatro. Eu não sentia que era para mim brincadeira. Eu não me sentia uma atriz. Então eu tive muito medo assim de chegar lá e encontrar aquelas pessoas que eram realmente do teatro. E fui fazer essa oficina. E na oficina eu recebi um convite de um amigo para participar do CIE Oficinas, que era o grupo de teatro da Casa da Cultura, que eles se encontravam aos domingos. E eu falei, nossa, a oportunidade que eu sempre quis, né? Porque na época da escola, eu ainda cheguei a fazer um teste para o grupo TASP do Sesc, quando eu estava na escola ainda, e não rolou para mim, não passei no teste. E aí esse convite veio assim como um presente. Eu falei, nossa, eu agora vou fazer parte de um grupo de teatro. E fui para a Casa da Cultura fazer, né, conhecer o pessoal, ainda muito tímida, assim, com vergonha. E eles estavam ensaiando uma peça que se chamava Estamos em Cartaz. Eles estavam começando esse processo. E foi o meu primeiro espetáculo. A Rose me deu uma protagonista, eu cheguei pegando uma protagonista e foi assim, um grande desafio, uau! E aprendi demais com aquele trabalho. A estreia foi assim, meu Deus, né? Aquele frio na barriga, aquela ansiedade, né? Era uma noiva, né? O Estamos em Cartaz era um texto baseado na obra do Bertolt Brecht, o Casamento do Pequeno Burguês. E aí essa noiva foi assim o meu desafio. Eu falei, eu preciso construir essa personagem. E o espetáculo, ele tinha uma quebra. A gente entrava em cena, nós entrávamos no personagem e saía do personagem. Então ele era como se fosse
era como se fosse um grupo, o texto era um grupo de teatro apresentando a peça do Bertolt Brecht, né? E era um teatro, um espetáculo fracassado, de um grupo fracassado que não tinha plateia. Então, em cena a gente tinha essa quebra de sair do personagem, entrar na atriz, voltar para o personagem. Isso foi assim um exercício incrível para mim, porque eu tinha que mudar a expressão, eu tinha que construir a expressão da personagem, da noiva, que era, né, aquela mulher mais submissa de época, e voltar para a atriz que estava ali fazendo um espetáculo e preocupada com as contas. Então foi legal esse desafio, sabe? E no meu primeiro trabalho, assim, no meu primeiro espetáculo. Depois eu fiz A Folia do Dragão Verde, que aí foi o segundo trabalho que eu fiz com a companhia. Conheci oficinas, que foi legal também porque era outra coisa totalmente nova para mim. Aí era um espetáculo que tinha bonecos e a gente tinha que manipular um dragão gigante que atravessava o espetáculo, e foi um texto gostoso também de fazer. Era um teatro popular, né, baseado na obra da Maria Clara Machado. Foi legal de fazer porque me desafiou a manipular um boneco gigante. E assim, a gente também trabalhava muito nos figurinos, né? Era tudo nós que fazíamos. Nós produzimos todo o figurino, o cenário, e isso era gostoso. E nesse espetáculo, esse anterior, o primeiro, que foi o Estamos em Cartaz, nós fizemos toda a mobília do cenário. Então, tinha uma prateleira, né? Que no texto falava dessa prateleira, dessa cristaleira, e nós montamos ela toda de caixote de feira, de mercado, e invernizamos aquilo. Ficou incrível, assim, sabe? Nós montamos todo o cenário com materiais reciclados. Nós usávamos muito reciclado para fazer os trabalhos. E no Dragão Verde também, o boneco foi todo feito por nós, com papel machê, aquela cabeça gigante, né, desenhada pelo Jesus. Então era muito gostoso, porque eu aprendi não só a arte de ser atriz, mas iluminação, sonoplastia, cenografia, né, figurino, a gente fazia tudo. Depois a gente fez um trabalho com o Sesc para a Feira Literária, que foi o Alice no País das Maravilhas. Esse foi assim incrível. Foi uma equipe gigante, a gente tinha um grupo grande de pessoas, não eram poucos atores, né? E nós montamos um cenário gigantesco em toda a quadra do Sesc. Era um espetáculo itinerante. As crianças entravam por um túnel e era como se elas entrassem no túnel que a Alice caiu, e essas crianças caíssem junto com a Alice no túnel e fossem andando por toda a história, né? Então toda a quadra do Sesc era o cenário, dividido em cenas, né? Uma estrutura que foi feita, que o Jesus construiu, separando cada cenário. E nesse espetáculo, o grupo de pessoas que trabalhava, o grupo que estava trabalhando era um grupo muito grande, então a gente ensaiava por cena, né? Não tinha como marcar com todo mundo, ia ser uma bagunça. Então a gente marcava por cena para ir ensaiando esse grupo. E assim, o mais gostoso de tudo isso é que nesse espetáculo eu pude contracenar com o Tio Torrente, que era para mim assim uma pessoa referência no teatro em Paranavaí, assim como a Tânia, né, também. E eu pude contracenar com essas pessoas. E o Tio Torrente eu contracenei bem próximo, porque eu era Lebre de Março e ele o Chapeleiro, então a gente fazia parte do mesmo grupo, da mesma cena, nós fazíamos a cena junto. E eu tinha assim, eu fiquei encantada, porque ele era uma pessoa referência para mim, na minha infância. Eu me lembro quando eu estudava na 3ª ou 4ª série, ele vinha à escola ele veio à escola fazer uma apresentação e eu fiquei encantada. Acho que foi, se eu não me engano, acho que foi essa uma dos meus primeiros teatros que eu assisti na minha vida. Foi na escola, foi a primeira vez que eu tive acesso ao teatro, assim, assistir um espetáculo, e foi com ele. E contracenar com ele foi assim, uau, gente, eu tô aqui com o Tio Torrente, que delícia, né? Hoje eu estou junto com ele fazendo o que eu mais gosto. Eu lembro da musiquinha que ele cantava nesse espetáculo, quando eu era criança, era assim: ai mamãe, tá doendo demais,
esses dentes me tiram a paz. E foi gostoso, foi assim, muito bom, porque eu estar com eles e aprendendo, né? Aprendi muito naquele espetáculo, foi uma semana de aula com ele, aprendendo, observando. Eu gosto muito dos trejeitos, da expressão, né? Do talento que ele tem. Então, foi ali também uma escola. E o Alice era um espetáculo que a gente apresentava eram quatro apresentações por dia. Então, eram 2 apresentações de manhã e 2 apresentações à tarde. E era pauleira, assim, era uma atrás da outra, com intervalo no horário do almoço. Mas era muito gostoso, assim, gente. Eu terminava o dia assim, ai, satisfeita, alegre, feliz, era muito gostoso. A gente fez um outro espetáculo também, esse foi com o Cia Oficinas, que foi os Síndromes Loucos Como Nós. Foi um trabalho também, assim, personagem que me fez estudar muito a construção desse personagem. Os Síndromes Loucos Como Nós era um espetáculo baseado na obra do Miguel Falabella e falava desses transtornos mentais, né, da loucura humana, das doenças mentais. E a minha personagem, ela tinha síndrome do pânico, então eu passei a estudar e observar pessoas com síndrome do pânico para ir construindo neste corpo as características, né, observando e construindo esse personagem. A Leda foi um personagem que me dava muita dor no corpo, sabe? Depois que eu terminava o espetáculo, eu tava sentindo muita dor, porque eu tensionava muito o corpo, né? Ela tinha os ombros caídos para baixo, a cabeça sempre para dentro, e aquele olhar de medo, e era o tempo todo assim, preocupada e assustada, com medo de ser atacada. Então ela ficava o tempo todo assim, fechada. Então me doía muito, assim, no final do espetáculo eu tava cansada, exaurida de tanto que eu me doava para ela. Foi um personagem que eu me doei bastante. E foi muito prazeroso fazer, assim, né, os olhares arregalados, aquele pavor que ela tinha, assim, era gostoso. Era uma comédia, e contracenar com os meus amigos também, as construções deles, assim, dava vontade de rir, porque era muito bom, mas a gente mantinha ali aquele mergulho dentro do personagem. Eu mergulhei literalmente dentro da Leda e sentia o pavor e o medo que ela tinha, né? O pavor que ela trazia no olhar dela. E foi um espetáculo gostoso também de fazer. Depois eu fiz o Deu Que Procó. O Deu Que Procó eu trabalhei, foi uma outra, tipo, uau, né? Aí eu fui mexer com percussão, fui aprender percussão, tive aulas de percussão para aprender a tocar e fazer a sonoplastia do espetáculo. Isso numa primeira fase do espetáculo. Depois houve uma mudança de personagens, saiu algumas pessoas, e aí eu ocupei um personagem e saí da sonoplastia. Mas foi um espetáculo também, assim, que me deu, foi uma outra aula para mim, né? Outro aprendizado. Eu fui aprender a sonoplastia, fui aprender percussão, e eu acho que todos os espetáculos, para te falar a verdade, foram aulas, foram uma escola para mim. E aí eu fiz o Submarino com Jesus, né, que era a história de um casal, baseado também na obra do Miguel Falabella. Foi um espetáculo que nós pensamos junto, né, com a direção da Rose, e nós criamos um cenário, uma ideia de cenário, uma ideia, né, toda a partir das nossas pesquisas e estudos, e foi divertido também fazer isso com Jesus. Foi um trabalho também de muita pesquisa da personagem, de entender o universo de uma mulher confusa e incerta, com dúvidas, com vontade de explorar o mundo, de viver novas experiências, mas amando uma pessoa e querendo estar com ela, mas se sentindo presa num relacionamento. Então era uma história legal, assim, de se desenvolver, que se desenrolava de uma forma gostosa, né? As brigas do casal, né? Foi um espetáculo gostoso também de fazer. A gente fez também o espetáculo Interrompido, que foi uma homenagem ao escritor Sérgio Rubens Socella. Esse foi um trabalho que eu fiz junto com o GT de Artes Cênicas, né? Que era um grupo de trabalho aqui.
a gente se reuniu para fazer essa homenagem ao Sérgio Rubens Sosella. Esse espetáculo a gente apresentou no FEMUP, a gente apresentou em Maringá, no Convite ao Teatro, e foi gostoso também, porque foi um estudo da obra do Rubens Sosella. A gente estudou a obra do Sosella, lemos os seus textos, estudamos um pouco da vida do autor e construímos essa performance, esse espetáculo que ficou bem legal, foi bem bonito de fazer também. Era uma outra proposta, bem diferente de tudo que eu já tinha feito. E o que mais que eu fiz? O espetáculo do Submarino eu não fiz, já não estava mais no CIE Oficinas. Foi um espetáculo que eu fiz junto com o Kaiowá Companhia de Teatro, que foi um grupo de teatro que a gente abriu, que nós construímos, nós estreamos depois do SATED. A gente fez a banca do SATED e nos unimos para fazer esse grupo de teatro, que foi o Kaiowá Companhia de Teatro. E com ele eu fiz o Submarino, fiz também o João e Maria, que foi o nosso primeiro trabalho, assim, quando nós começamos, nós montamos o grupo e montamos o João e Maria, que foi um espetáculo infantil e incrível, assim, que eu guardo no meu coração. Ele me deu um presente que foi o personagem do rato, né, o Rato Sofia. A construção desse personagem também foi muito incrível, né? Eu fiz uma pesquisa de ratos, comecei a ver ratos, a estudar ratos, a observar, a assistir vídeos do comportamento do rato, para eu ir construindo esse corpo, como era um corpo de um rato. Eu era um rato, como que eu vou ser um rato, né? Então eu fui construindo essa carinha do rato, a voz do rato, né? E fui construindo isso, né? Esse corpo mais fechado. Também era um personagem, mas eu já não senti tanta dor quanto eu senti na Leda. Na Leda eu acho que eu tensionei mais o corpo também. Eu estava iniciando no teatro, eu não tinha muita noção corporal. Nesse, eu também ficava com o corpo fechadinho aqui, a carinha assim, o olhinho assim, né? Tinha toda a construção. E tinha aquela voz dele que eu falava o tempo todo, aquela voz, ai, que fome fosse o tempo em que se encontrava queijinhos por aí. Fucei, só vi fitinhas. Eu tenho muita saudade do rato. Inclusive, o rato, ele tem vida própria. De vez em quando ele sai, né? Ele quer sair do baú para fazer outras peripécias, outras artes, outras bagunças. Eu fiz muita performance, muitas vivências com o rato fora do teatro, né? Fora do espetáculo. E o rato, ele me deu uma oportunidade, assim, uma grande oportunidade, um convite que eu tive, que eu recebi de uma companhia de Campinas, o Teatro de Tábuas, me convidou para fazer parte da equipe deles, quando eles assistiram um ensaio. Eu estava ainda construindo o ratinho, construindo ele, e o grupo de teatro estava aqui em Paranavaí, eles assistiram o nosso ensaio e me convidou para fazer parte do grupo. Na época eu fiquei muito lisonjeada e feliz, né? Nossa, um convite assim para fazer parte de uma companhia, mas o convite ele implicava em deixar para trás a companhia Kaiowá, né? Que a gente tinha acabado de iniciar, deixar para trás o rato e seguir um outro caminho. E na época eu optei por ficar com o grupo, né? Nós havíamos acabado de construir a companhia e nós estávamos no processo de construção do espetáculo. Eu não senti que seria legal com o grupo e comigo mesma também deixar o trabalho e seguir um outro caminho. Foi uma escolha que eu fiz na época e fiquei muito feliz pelo convite, assim, lisonjeada, né, por ter sido convidada, né, pelo rato, por conta do personagem do rato, para fazer parte de uma companhia. Bom, eu fiz também com o CIE Oficinas, eu fiz o Histórias de Amor de Romeu e Julieta, que era um espetáculo que a gente cantava o tempo todo em cena. Então, não era um musical, mas a gente tinha muita música, tinha muito canto nele também, né? E era muito bonito, foi muito legal fazer esse espetáculo. Esse espetáculo eu entrei depois, né, numa mudança de personagem que teve, né? Saíram algumas pessoas e eu entrei
para esse espetáculo. Então eu não participei do processo de construção, né? Eu entrei aí no meio e peguei o espetáculo já pronto. Depois, né, eu montei com a Rose um grupo, nós duas, nos unimos para fazer uma companhia de contação de histórias, né, uma companhia de teatro, só nós duas, né, que foi o Cia Paquilavra, e com ele a gente montou o Era Uma Vez Eu Conto Pra Vocês e montamos, por último, o Felizes Mas Nem Tanto, que eram espetáculos de contação de história, que trazia esse universo da criança, que trazia esse universo da brincadeira e esse universo da contação de história. Nós, como Era Uma Vez, a gente fez nós fizemos a feira literária do Sesc, apresentamos no Sesc em várias cidades no circuito da Feira do Livro. Nós fizemos em Maringá, no Convite ao Teatro, apresentamos em Paranavaí também, e o Era Uma Vez, o Felizes Mas Nem Tanto também, a gente apresentou no Convite ao Teatro, em Maringá, apresentamos aqui em Paranavaí. Foi o último trabalho que eu fiz com a companhia, né? Foi meu último trabalho na Cia Paquilavra, foi o Felizes Mas Nem Tanto. E foi muito gostoso também fazer esses trabalhos que envolvia aí mais a contação de histórias e que a gente usava do canto, de cantar, né, de tocar a percussão. Então era uma mistura de coisas que a gente utilizava ali. Um outro espetáculo que a gente precisava cantar, e nesse a gente gravou, foi o João e Maria. A gente gravou no estúdio uma música para jogar no espetáculo. Então, no teatro a gente fazia de tudo, a gente aprendia a cantar, tocar, sonoplastia, iluminação. Era uma equipe que trocava muito, né? Nesse processo dentro da minha jornada no teatro, chegou um momento que, quando nós criamos o GT de Artes Cênicas, depois do primeiro Fórum de Cultura, a gente criou o GT de Artes Cênicas. E essa união do pessoal de cênicas em Paranavaí fez com que a gente se unisse para trazer a banca do SATED para Paranavaí, para a gente se profissionalizar. Nós tínhamos esse desejo de tornar o nosso trabalho profissional, né? E galgar outras oportunidades, ter outras oportunidades a partir da profissionalização. E nós fizemos isso. Quando nós tivemos esse resultado positivo de que a banca iria vir para Paranavaí, foi bem num período que eu adoeci. Eu estava doente e naquele momento eu pensei, eu perdi todo esse trabalho, eu não vou conseguir fazer. Eu estava com depressão e não tinha forças para sair da cama. Quando eu soube que a banca ia estar em Paranavaí, e que seria na próxima semana, eu tive assim um ímpeto de levantar da cama com a força e a ajuda dos meus amigos e fazer essa banca. Então o teatro me levou, me levantou, sabe, me tirou da escuridão para a luz, assim, sabe, para a luz do palco. E eu fui com muito medo na época, eu tinha muitos medos, muitos pavores, estava tomando medicamento. Fui para os grupos de estudos que o pessoal estava fazendo para a prova da banca e ensaiei com a minha amiga, né? Muitas vezes também tive que ensaiar sozinha e com o apoio ali dos outros, falando vai, Gati, continua. E o medo era grande, a insegurança que eu sentia, né? Aquele sentimento de fracasso. E quando eu subi no palco, apresentei, fiz a prova, que eu terminei, que eu desci, eu saí de lá assim, gente, eu não consegui, saí me destruindo, não foi pra mim dessa vez, e péssima, né, tava muito mal naquela época. E aí, quando veio o resultado, assim, meu Deus, conseguimos, gente. Então foi assim uma grande superação também, a banca do SATED, e que abriu muitos caminhos para nós aqui, para o nosso trabalho. A gente abriu muitas oportunidades, né? Nós fizemos muitos outros trabalhos, levando mais o nome de Paranavaí para fora, para a região, né? Maringá, São João do Caiuá e outras cidades aqui da região. A gente fez muito a região.
muita apresentação na região. E o teatro, ele foi uma grande escola para mim, assim. Foi o lugar onde eu tive a oportunidade de ser eu mesma, de expressar a minha essência. Foi um lugar de grandes trocas e aprendizado, de amizade, de lágrimas, de risos. E eu cresci muito nesse período em que eu estudei e vivenciei as experiências dentro da Casa da Cultura. Eu também fiz um curso em Maringá com a Cia Pedras, né? Fui para Maringá fazer esse curso, mas eu não concluí o curso. Na época eu fiquei alguns meses com eles e voltei, porque eu recebi o convite para trabalhar na Casa de Cultura como técnica artística, então eu voltei para cá, para esse trabalho, e fiquei ali na Casa da Cultura durante 9 anos, trabalhando com a Fundação Cultural. Aprendi muito também, foi uma outra escola, né? Eu desenvolvi trabalhos com o museu, de contação de histórias, né? De incentivo à leitura com o Literarte. Aprendi essa parte mais administrativa, né, da arte, essa parte mais técnica. Foi uma grande escola esse trabalho, essa oportunidade. Eu sou muito grata a isso na minha vida, ao que eu aprendi e cresci com a Fundação Cultural, com os meus colegas de trabalho, com a equipe, né? Com as pessoas que passaram na minha vida ali, né? As amizades que eu fiz, as aventuras indo para as outras cidades com a Kombi e o Sidão, dirigindo aquela Kombi, os nossos bate-papos, as conversas filosóficas com o Sidão, os amigos que eu fiz nesse caminho, as nossas bagunças, as nossas aventuras, as nossas lágrimas, as nossas brigas, as nossas, né, as discórdias que nós tínhamos, né, por questões de pensamentos, me fez crescer muito, né, me fez aprender muito. E hoje eu tô desenvolvendo outro trabalho, né, um trabalho novo, fruto de todas essas experiências que eu vivi nos festivais de teatro, né, com as trocas, com tantas pessoas que vinham a Paranavaí, trazendo os seus trabalhos. Eu aprendi muito com esses grupos no FEMUP, Festival de Teatro, Festival de Poesia, Música e Poesia. O FEMUP também foi uma escola para mim. Eu trabalhei como voluntária no FEMUP durante um bom tempo, aprendendo a parte técnica ali, os bastidores, né? Essa troca com os poetas, as leituras dramatúrgicas, é um universo tão rico e tão gostoso. Paranavaí é uma cidade muito rica enquanto cultura. É uma cidade, realmente uma cidade de poesia. É uma cidade em que a arte está na veia dos seus munícipes. Então, é gostoso vivenciar e receber pessoas de fora aqui para essa troca. E hoje, a partir de toda essa minha experiência e vivência dentro do teatro e de outras buscas que eu fiz na minha vida para me conhecer, para me entender, para descobrir o meu lugar nesse mundo, que foi um caminho que eu escolhi, que foi o yoga, um caminho que eu escolhi, eu hoje estou unindo tudo isso, né? Um novo projeto que eu estou desenvolvendo, que é a união do yoga com a arte. Eu sempre acreditei na arte como um meio de transformação do ser humano. Eu acredito nesse poder que a arte tem de reconectar o ser humano à sua essência, aquilo que você é, aos seus sentimentos, às suas emoções. Eu sempre... esse poder que o teatro tem, que a arte tem de fazer uma catarse e nos levarmos à reflexão, a entender nós mesmos, a entender o que é ser humano. Então hoje eu tenho desenvolvido um novo projeto que é a arte dentro do seu poder de cura, né? Que facilita o autoconhecimento através da expressão corporal, da liberdade de você se expressar, de você ser você mesma, de você ocupar o seu lugar no mundo, de você ser essa atriz na vida e ser você, né? Ser você sem medo de ser você, sem vergonha de ser você. Então,
eu tô aí com um projeto novo que se chama O Espetáculo da Vida Real, onde eu faço essa união do yoga, da arte, da poesia, da escrita, do conto, né? Eu gosto muito de escrever, então eu trago muito essa minha escrita. É um projeto que está se iniciando aí e eu estou desenvolvendo. Eu acho que a arte ela só está começando na minha vida, né? E por acreditar que ela é um meio de transformação do ser humano, porque ela foi para mim uma transformação na minha vida, eu levo ela para outras pessoas e sinto prazer em fazer isso, em poder levar arte, em poder fazer com que as pessoas se conectem ao seu sentimento, se conectem à sua essência, à sua humanidade, né? Então isso é um pouquinho da minha história, da minha vida, da minha trajetória até aqui com o teatro, e agradeço, muito obrigada.